você que deu aula pra gente, né? Profissão policial, dá aula também, várias aulas no YouTube e tudo mais. Tem um ponto diferente. Porque muita gente tem dificuldade na matemática porque tem a base ruim, às vezes a escola não é muito boa, e você ensina de uma forma que descomplica a vida dela. A vida da pessoa ali, né, que tem essa dificuldade. Eu queria que tu falasse um pouco disso. Como é que veio essa transição, né, de exército? Já falou um pouco, né? Depois montou o curso e tudo mais. Mas esse gancho cara, eu vou ensinar de uma forma diferente. Para que a pessoa que tem muita dificuldade, a pessoa que está na clínica, nem você fala, a pessoa que é trevosa. Consiga estudar e, enfim, ir bem nas provas, como vem acontecendo, né? Eu até... Eu trouxe esse livro para você aqui. Professor Pia. Que é do professor Pia, que eu tive acesso à metodologia dele há 1 ano e meio. Massa. E por que eu trouxe esse livro para você? E eu indico para todo mundo que está estudando para concurso acompanhar. Mesmo que não possa comprar o livro, tem um vídeo no YouTube que é Aprendendo Inteligência. É 1h30. Aquilo ali, cara, é um ensinamento de vida. Maneiro. E por que eu me conectei com esse vídeo? Eu comprei os livros, eu trouxe aqui até um para você. Obrigado, cara. Deixa eu mostrar aqui também, ó. O livro do professor Pi. Todo mundo que estuda para concurso deveria conhecer o professor Pi. Vou ler com certeza. Por que eu trouxe isso? Porque que eu acompanho o professor Pi, né? Maneiro. Eu tive acesso à metodologia dele e vi que eu já fazia o que ele falava no livro. Inconscientemente. Por quê? Algumas coisas veio de mim realmente, do meu pensamento, da minha noção temporal de ver as coisas acontecendo, mas também pelo acesso que eu tive nesse curso preparatório que eu estudei. Enquanto tinha um pessoal que estava lá no fundo, lá perdendo tempo, eu estava olhando aqueles caras estranhos, sabe? Que apertavam o All-Star assim, os moleques que andavam meio estranho, eu andava no meio do lado deles. E eu via, esses caras têm facilidade de aprender, eles passam em concurso. O que eles fazem? Eu andava no ambiente deles. Mas isso, depois de eu reprovar em alguns concursos, eu fui acompanhando, né? Antes de eu passar na ESA. E depois eu trouxe essa metodologia para as minhas aulas. Só que eu não sabia verbalizar isso, como o professor Pi fala no livro dele, né? Então, o que ele vai falar no livro dele lá? Se eu ouço, eu esqueço. Se eu só ouço, eu esqueço. Se eu vejo uma videoaula, eu consigo entender. Mas não é ver copiando enquanto o professor está explicando. Sim. Porque às vezes tu está copiando algo que está no quadro, o professor ele já está um passo à tua frente. Ele está, às vezes, ali desenhando um detalhe que, às vezes, você vai ver e vai fixar e tu está preocupado em escrever algo, preencher o teu caderno, que é o que a gente fazia no ensino fundamental e médio. Sim. Então, você vira uma máquina de xerox. Tu não está conseguindo reter memórias. E ele fala sobre isso. Se eu escuto, se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo, mas se eu escrevo, eu aprendo. E eu, desde a época que eu comecei a estudar, eu escrevia muito. Eu falava assim, cara, isso aqui precisa entrar na minha cabeça. E lá nesse curso, eu ficava até depois do horário, porque acabava as aulas, o quadro ficava disponível lá. Você ficava copiando. E eu ficava escrevendo, cara. Eu lembro que eu colocava aquele compartimento de relevo do Jurandir Rossi, Geografia do Brasil, que tinha planaltos, chapadas, depressões, eu colocava lá os 28 compartimentos e ficava escrevendo. Por quê? A minha intenção não era decorar aquele assunto. Eu era curioso mesmo para aprender como é que funcionavam as coisas. Então eu vim trazendo essa metodologia depois para o meu estudo também na matemática. E aí eu fiquei com mais facilidade na física, na química. E hoje em dia, o que eu trago para os alunos? Mais importante do que você assistir uma aula por assistir é você escrever sobre a aula. Sim. Porque assim, Gabriel, tu também é especialista nisso, você é mentor, você já aprovou muitas vezes, muita gente, e tu sabe que o pessoal, quando tá no desespero, eles começam do ponto A, aí a prova daqui a 2 meses, eles querem ir ao ponto B, estudando porcamente, que eu falo, né? Ele não tá preocupado em aprender, ele tá preocupado em fechar o edital. Aí quando ele chega lá no ponto B, ele já não lembra do início. Até porque é muita matéria, né? É muita coisa. Você tem uma metodologia para poder estar sempre em contato com o conteúdo ali, né? Tá sempre fazendo a repetição. Senão não adianta.